Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro do estudo da obra O Livro dos Espíritos. Eu sou Bruna Paixão e é com muita alegria que a gente está retomando nossos estudos no ano de 2022. Né? Aproveito para desejar um feliz ano a todos que nos assistem. Continuo agradecendo a presença. Agradeço também na semana do Natal, apesar dos problemas técnicos, foi tudo bem, foi uma semana de muito aprendizado lá na União Espírita de Piracicaba, né? E aproveito para chamar já Boanerges Tavares. Bem-vindo, Boanerges. Olá, Bruna. Boa noite. Olá, você aí. Um ano novo com bastante alegria, né? Muitas realizações para todos nós, né? E aí teve a questão também como você falou, né, Bruna? Do Natal, né? Uhum. Natal com Jesus. Infelizmente, aquele problema técnico, mas foi bem. Sim, correu tudo bem e é isso aí. Vamos começar com a prece, como de costume, né? Para sintonizar, para estarmos presentes. Iniciamos hoje, retomando os trabalhos em 2022, olhando a Jesus, olhando para esse que é o nosso mestre, nosso maior exemplo. Com profunda e eterna gratidão que sentimos por todos os aprendizados que ele nos trouxe quando esteve aqui na Terra e que ele ainda nos traz por meio dos seus emissários, desses espíritos trabalhadores. E agradecemos então essa espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de estar reunidos, de poder estudar, de poder crescer, de poder evoluirmos enquanto seres humanos, que é a nossa proposta aqui, que é o objetivo da nossa encarnação. E elevamos neste momento nosso pensamento a Deus, nosso Pai. A Ele rogamos proteção, rogamos misericórdia e sejamos dignos de receber tudo o que Ele nos oferece constantemente, diariamente. E certos, na esperança de todo esse amparo, nós iniciamos o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, nos dois últimos encontros, na verdade, assim, nos últimos encontros, nos últimos 4, aconteceram reprises de alguns encontros nossos desse mais de um ano de programa já, com alguns assuntos que são chaves, né? São temas importantes dentro da doutrina espírita. Tá? E em dezembro, nosso último encontro, dia 2 de dezembro, nós encerramos o ano falando sobre a influência oculta e iniciamos abordagens sobre os chamados possessos. Tá? Naquele encontro, nós vimos que a prática do bem, os bons pensamentos, eles são fundamentais para neutralizar as influências negativas daqueles espíritos que tendem ao mal. Tá? Conversamos que a nenhum espírito é dada, né, a missão de prática do mal, que aqueles que se encontram nessa prática, né, é para o seu livre-arbítrio e as consequências dessa prática estão sujeitos. Deus permite que isso aconteça para nos experimentar. Tá? Nós conversamos bastante sobre isso naquele encontro e iniciamos o estudo sobre os possessos, né? Ou seja, aqueles que estão sob influência negativa de um ou mais espíritos, compreendendo que não há como esses espíritos ocuparem o corpo físico daqueles que o obsidiam, tá? Mas há a possibilidade, né, de uma obsessão que subjuga o obsidiado, que anula as vontades daquele que está sofrendo essa obsessão. Tá? Eu fiz esse resuminho rápido, porque nós vamos voltar na abordagem dos possessos hoje e vamos tratar também, né, sobre os chamados convulsionários. Tá? Então, vamos lá já à leitura da próxima pergunta, na sequência do nosso estudo. Então, 476. Pode acontecer que a fascinação exercida
pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. A gente, olhando para esse tema, né, Bruno, assim, na primeira vista dá a impressão assim, que a gente, em torno de nós, só tem mal, né? Mas não. Não. Deus não nos deixa desprotegidos dessa forma. Ao contrário, Ele nos oferece todas as possibilidades da gente sair vitorioso. Mas, nessa questão específica, os Espíritos nos ensinam algumas coisas para a gente entender essa ação que o espírito mal exerce sobre a gente. Essa ação que o espírito mal exerce, também ela pode ser exercida pelo espírito bom, dependendo de como nós estamos, a nosso procedimento, a nossa forma de agir, né? Não é só o espírito mal que vem e age, o bom também. Mas neste assunto específico, a gente está estudando a ação do mau espírito sobre nós. Eles nos dizem que nós temos um pensamento relativamente contínuo. A gente tem a impressão que é contínuo e permanente, mas não é. Eles nos dizem que existem espaços em que nós não pensamos, pequenos espaços. É nesse espaço que o Espírito pega e faz a sua sugestão em nós, tanto os bons quanto os maus. Os bons nos dão boas orientações, os maus nos suscitam maus pensamentos, más atitudes e etc. Tá certo? A fascinação é um estágio já bem avançado do processo de obsessão. Nós aprendemos que Kardec classificou três estágios de obsessão. Ele classificou a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Nesse caso, nós estamos estudando a fascinação. É um estado já avançado, já passou além da obsessão simples. Nesse processo, o espírito ele produz assim tipo de uma ilusão pela uma ação direta em nosso pensamento que nos fascina. E, de certa forma, a gente absorvendo essa ideia, essa fascinação, ela paralisa o nosso raciocínio, e aí a gente como que vive o raciocínio do espírito. Nessa situação, a pessoa que está sendo fascinada, que está passando por esse processo de fascinação, em que esse espírito está com essa ação direta sobre o seu pensamento, e, de certa forma, o induzindo a ideias que não seriam no seu estágio normal, a pessoa passa a acreditar em tudo que o Espírito fala para ele. E ele até assume como sua. Então, ele não percebe que está sendo enganado, porque é um engodo. Aquilo que o Espírito está falando para nós é um verdadeiro engodo. Então, o que é que acontece? Ele faz coisas com uma habilidade muito grande que nos inspira uma confiança cega naquela ideia. E a gente fica achando que aquela ideia é verdadeira. E nos propõem coisas, assim, muito ridículas. E as pessoas que estão olhando de fora
percebe e não entende como é que a gente está agindo daquele jeito, né? Salta os olhos a ideia, tá certo? E aí a gente passa a considerar as coisas assim, com uma certa sublimidade, achando que é uma coisa real e verdadeira, né? A gente passa a ter assim uma linguagem estranha, um tanto ridícula, e a pessoa não percebe essa linguagem, não percebe essa ação. Eles podem, dessa forma de agir, atingir até pessoas mais inteligentes, pessoas muito bem informadas, utilizando esse desejo das pessoas naquela área de atividade que a pessoa está, onde exige bastante inteligência, fazendo com que eles acreditem em certas doutrinas que não têm o menor cabimento, doutrinas estranhas, em teorias falsas, né? Como se isso fosse a expressão absoluta da verdade. Para que o, alguém possa agir sobre essa pessoa e fazer que ele perceba essa situação em que se encontra, é necessário alguém que realmente seja um ser humano do bem, que pratique o bem, que viva o bem, que possua valores morais a tal ponto que possa demonstrar àquele espírito que está fazendo o processo de fascinação, possa perceber nele valores morais suficientes para que ele chegue a ceder. Mas não basta apenas que tenha esse homem fazendo isso. É necessário também que ele se alie aos bons espíritos e na ação conjunta do homem dialogando com aquela pessoa que está fascinada e a ação magnética e moral dos espíritos, dos bons espíritos, é possível tratar essa pessoa para que ela possa se libertar dessa ação desses espíritos. Mas também, para que isso aconteça, é fundamental que a pessoa queira. Porque se ela não quiser, porque se ela se sentir bem naquele estágio, naquela situação, não adiantará nada a ação do homem, um bom homem, alguém que viva dignamente, que pratique o bem e que tenha a ação do bem em sua vida, junto com os espíritos, de nada conseguirão, porque é desejo dele realmente continuar nessa dependência, né? Nessa dependência, porque isso ativa e lisonjeia os seus gostos, os seus desejos, o seu orgulho e outros sentimentos que ele venha a ter. Não é isso? Para que a gente consiga fazer isso, esse homem de coração puro, para afastar os maus e atrair os bens, se ele realmente não for alguém de bem, se for um homem que tenha apenas a intenção de fazer bem, ele nada vai conseguir, porque é, ele não conseguirá, assim, atrair espíritos de uma envergadura espiritual suficiente para ajudar, e ao mesmo tempo os espíritos não vão respeitá-lo, não vão atender, porque percebem nele uma série de fraquezas e não vão conseguir bons resultados. Eu ouvindo um orador, um dia desse, e ele conta uma história interessante. Ele conheceu uma pessoa que passava por essa situação e eles tinham feito todo tipo de esforços para ajudá-la a se libertar disso. E não conseguiram, infelizmente, não conseguiram libertá-la. E um belo dia, a pessoa chega no centro espírita e diz assim para eles: olha, eu vim aqui me despedir porque é meu último dia que eu vim aqui, porque eu vou desencarnar tal dia. Então, eu vim aqui me despedir de todos vocês, agradecer pela ajuda que vocês me deram, todo o apoio, mas eu estou indo embora porque eu vou desencarnar. E sumiu. Sumiu.
Passou um tempo, ela retorna ao centro espírita. E a pessoa, né? A mulher falou que ia desencarnar, agora está aqui. Então, eles, delicadamente, com muita sutileza, se aproximaram dela. Então, se você tivesse chegado aqui, se despediu de todo mundo, o que aconteceu? Ela falou, então, eu desencarnei na data marcada, mas os bons espíritos, eles refizeram meu corpo, reconectaram meu espírito ao corpo, e eu estou aqui de volta. Veja só, como é complexa essa questão. Como é importantíssima a questão da gente vigiar e orar, da gente perceber pensamentos que se acontecem nesse vão de espaço dos nossos pensamentos, em que a gente, que não são nossos, e que a gente vai cedendo a eles, eles vão tomando conta de nós, até chegar a um ponto que a gente fica fascinado, em que esse espírito domina nosso pensamento, nossa forma de ver as coisas, e a gente como que segue totalmente aquilo que é sugerido, como se fosse verdade absoluta, e a gente nem percebe o que está acontecendo. O orar e vigiar nunca foi tão importante como agora, nesse momento tão difícil da humanidade, e que a gente percebe que as ações dos espíritos tornaram-se mais intensa e mais aguda sobre o ser humano nesse momento de transição. Bruna. É isso aí, Boanerges. A vigilância e a oração nunca foram tão importantes para a gente poder manter um equilíbrio, né, nesse momento. E enquanto você falava, eu lembrei do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. Tem uma cena, é a primeira vez que o Divaldo vai a um centro espírita, tá? E é um trabalho de desobsessão. E tem a dona Etelvina no trabalho. Ela é uma senhora analfabeta, né? Essa informação é importante durante, né, para entender a elevação daquele espírito, né, dela. E acontece uma desobsessão de um espírito que estava obsidiando um médico, né? E o orientador não conseguia dar essa orientação e ela interveio amorosamente, né? Quando os espíritos falam aí na resposta, né? Tem que ter a pureza de coração, a boa intenção. Essa cena explica muito bem o que é isso, porque pelo amor, pela doçura, por essa pureza, ela conseguiu, né, fazer com que aquele espírito enxergasse que a obsessão não era o melhor caminho, né? Mas é isso, essa terceira pessoa, quando eles falam, eu lembrei muito dessa cena porque ela é muito autoexplicativa. Essa cena é fantástica, é linda, foi bem, você lembrou bem. Que bom que você lembrou, porque ela exemplifica bem, porque ela consegue, não é? Mas ela consegue, apesar de ser uma pessoa humilde, com nenhum conhecimento, com pouca cultura, ela consegue, enquanto que outras pessoas muito bem postas em termos intelectuais, com muito conhecimento, não conseguiu nada, e ela vai lá, com a sua presença moral, e executa. É isso, é a autoridade moral que vem dessa presença dela, né? Exatamente. Então, eu queria só, quem não viu, né, que assista o filme. E quem viu, se quiser relembrar também essa cena, porque ela é muito... As palavras dela também são muito importantes, né? Legal, legal. Então, vamos continuar nesse tema, né, Boanerges? Vamos lá para a próxima pergunta. 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Olha só. Uma demonstração que essas práticas exteriores que existem por aí, nenhuma ação tem sobre o espírito que está agindo, fazendo mal e agindo sobre outra pessoa. Não é isso? Quando eles percebem essa situação, para eles acham ridículo mesmo. Eles acham ridículo porque se riem, se divertem com a situação que está acontecendo, né? Se alguma vez alguém que pratica essa prática, normalmente feita por sacerdotes,
que ele faz essa prática, se ele consegue resultado, não foi a prática, foi o seu valor moral. O valor moral que ele possui, o amor que ele possui, o bom senso, a caridade que ele pratica, a forma como ele vive, é que age sobre o espírito e permite que, assim, esse espírito seja orientado e se afaste e deixe, e para que essa dominação sobre o ser humano que está envolvido, né? Mas a prática em si, nenhuma ação, nenhuma prática material, nenhuma ação material exerce qualquer poder sobre o espírito. O poder que o espírito obedece, segue, é o poder moral. O poder do bom sentimento, do bom proceder. É isso que tem valor sobre ele. Fora disso, não adianta insistir. É sempre a questão energética, né, Bonerg? É sempre a questão da moralidade, Exatamente. Não é a força, não é o ritual, não é nada Não, disso. não. Não tem ritual, não tem paramento, não tem gesto, não tem nada. É força moral absoluta. Vamos então para a próxima que ela complementa lá. 478. Pessoas há animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo. Vendo que nada conseguem, afastam-se. Pois é. Como é que a gente vai cansar a paciência de alguém que a gente não vê, que a gente não sabe quem que é, que a gente não conhece, Como é que a gente vai conseguir isso? Ele está do outro lado da vida, nos vê, nos atinge, e nós aqui, né, à mercê dele. Não, não é bem assim, né? Se a gente prestar atenção no nosso padrão de pensamento e de sentir aquele espaçozinho entre um pensamento e outro, quando a gente observar algum pensamento que não está de acordo com o nosso padrão de perceber, de pensar e de sentir, vamos ficar atento com ele. Vamos ficar atento que esse pensamento não dá valor para ele, trocar o pensamento que está sendo induzido por outro pensamento que seja o nosso padrão, ou melhor que o nosso padrão, no processo de melhoramento de nós mesmos. E toda vez que isso acontecer, toda vez que a gente perceber um pensamento que nos induz a ir num caminho diferente daquele que é o nosso padrão, ou o nosso desejo de alcançar, a gente repete a ação incansavelmente o tempo todo em que estivermos conscientes, o dia inteiro, porque eles são tenazes. Eles não vêm aqui e falam assim, ó, faz isso, e vão embora, se você não faz. Eles são tenazes, eles são danados. Eles ficam insistindo o tempo todo. Então, você precisa ter vigilância, o vigiar e orar, ensinado por Jesus, constantemente para que perceba esses pensamentos e vá repelindo, mudando o padrão, mudando o pensamento, renovando o próprio pensamento para criar um nível mais alto e um padrão mais elevado de sentimento. Uma hora eles vão cansar. Eles vão ver que não consegue nada, vão embora procurar outro, que seja menos vigilante, que seja menos disciplinado, para que eles possam cometer o mesmo tipo de crime, cometer as mesmas maldades. Então, aqui a gente está vendo que o vigiar e orar de Jesus continua muito, muito, muito atual, trazendo para nós ensinamentos profundos da nossa vida, do nosso dia a dia, e é da nossa forma de proceder. Bruna? Boa, Nerges. Todos que nos assistem, tem outra máxima também que é importante, né, para esse tema, que é o conhece-te a ti mesmo. Porque quando a gente nos conhece, a gente começa a se auto-observar, e aí vem mais uma questão também
de como a gente lida com as questões do nosso dia a dia, a gente pode começar a perceber que tem ações, tem pensamentos, tem gatilhos, vamos assim chamar, que atrai ainda mais, ou que são a chave para atrair, né, esses espíritos que não têm boas intenções. Então, além na verdade, isso está dentro do vigiar, né? Quando a gente se vigia, quando a gente começa a fazer essa auto-observação, e a gente começa a ver que momentos que a gente decai, que a gente começa com esses pensamentos. Se a gente voltar para o comecinho, a gente vai ver que tem um padrão, né? Então, fica aí essa dica da autoobservação, do conhecer a nós mesmos, né? E aí nós vamos entrar agora no tema oração mesmo. Vamos, na verdade, assim, dentro desse tema, os espíritos para fechar, né? Para fechar, trazem a questão da oração. Vamos ver o que eles falam. Então, 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste aos que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Quando os espíritos nos dizem que a oração é em tudo um poderoso auxílio, é principalmente porque é a nossa forma de conversar com o nosso Pai. Como é que a gente conversa com o nosso Pai? É nossa da oração, que a gente evoca o nosso pensamento a Ele, e aí a gente eleva o nosso padrão vibratório e dialogamos com o nosso Pai. É isso, então, em tudo realmente, orar é sempre um auxílio extraordinário, porque a gente está em contato com o nosso Criador. Mas essa prece, normalmente a prece decorada, repetida, onde o pensamento e o sentimento não está inserido no objetivo do que se deseja alcançar, né? Ela normalmente não alcança o valor adequado, porque a nossa oração ela tem que ser aquela em que expressa a nossa realidade. A realidade do nosso pensamento, do nosso sentimento e daquilo que nós realmente desejamos de bom, né? Então, para que Deus atenda essas nossas orações, esses nossos pedidos, Deus espera que a gente insira nessa oração, nesse pedido, a nossa ação. A nossa ação em favor da prática do bem, na prática de melhoria de nós mesmos. Porque se nós ficarmos só orando e orando e orando e não agir, nada vai acontecer. Porque Deus espera de nós que a gente tome uma atitude. E qual que é essa atitude especificamente nesse caso? A gente descobrir em nós qual o mal, qual o motivo, porque para o espírito ficar nos obsidiando e se manter junto de nós, é necessário que haja em nós alguma coisa que o atraiu. Seja ele o nosso sentimento, seja eles os nossos pensamentos. Isso o atraiu. Então, a gente precisa descobrir onde que está a nossa fraqueza, qual que é ela, e ir corrigindo. Quando a gente entra nesse estágio de descobrir as nossas fraquezas, a nossos males, e começa a trabalhar em cima deles com o intuito de modificar, de melhorar, a resposta de Deus acontece imediatamente através do nosso anjo de guarda, através dos nossos amigos espirituais, daqueles que participaram da programação da nossa reencarnação, que ofereceram para nós todos os recursos da nossa reencarnação e que acompanham a nossa reencarnação. Quando a gente age, eles nos devolvem com a ação deles sobre a nossa vida, nos inspirando, suscitando bons pensamentos, bons conselhos para a gente possa agir. Então, quando orar, é preciso orar com ação, para que aí sim a gente receba esse auxílio, essa ajuda e consiga se libertar
desses dilemas, tanto os espirituais como aqueles que não são espirituais, do nosso dia a dia, da nossa luta do dia a dia, daquilo que a gente enfrenta na relação com as outras pessoas. Também recebemos o auxílio deles e a orientação para que a gente consiga se libertar e seguir em frente de forma mais leve, mais tranquila e conseguindo realmente cumprir com a nossa programação. Eu queria só aproveitar, assim, eu já ouvi muitos espíritas, né, por conta dessa orientação da prece ser do coração, da prece ser espontânea, né, não fazerem mais o Pai Nosso ou criticarem de alguma forma, mas eu queria só falar que, assim, o que se orienta é que não se faça de forma automática, de forma que não a prece não seja sentida no coração mesmo, né? Por isso que a sugestão de que ela seja espontânea e por isso nós fazemos cada vez mais aqui no Espiritismo, né? Preces espontâneas. Mas o Pai Nosso, por exemplo, foi um presente que Jesus nos deu, uma prece belíssima, e não é que ela não pode ser feita, pelo contrário, mas se ela for feita, que ela seja feita do coração. Quando eu falar Pai Nosso, eu pense nesse Deus, né, que estás no céu. Quando eu falar santificado, que eu santifique mesmo o nome dele, né? Então, a proposta é que a prece seja vivenciada pelo nosso espírito, pelo nosso corpo, pela nossa mente, né, Bonerges? Totalmente presente nisso. Que daí ela chega lá, né? Que a intenção dela é chegar lá em cima. Por exemplo, Bruna, eu faço Pai Nosso. Também. Eu faço Pai Nosso e quando eu faço, eu ensino, frase por frase, o meu sentimento e o meu respeito a Deus. O meu louvor a Ele, né? Nosso Pai, nosso Criador, que é toda bondade, né? Puxa, quanto mais a gente estuda isso, mais a gente percebe a grandeza de nosso Pai. Então, quando eu faço o Pai Nosso, eu vou inserindo nessas frases os meus sentimentos, os meus pensamentos, aquilo que desejo, aquilo que espero conseguir. Naturalmente, adoro essa oração. Uhum. E assim, eu lembro, eu não sou como Bonerges, tá, gente? Eu não lembro o livro, eu não lembro necessariamente qual a ordem. Eu sei que é da coleção psicografada por Chico, do André Luiz, tá? Se eu não me engano, é Entre a Terra e o Céu. Não vou lembrar o nome da personagem, mas tem um momento que é uma menina, uma adolescente, na verdade, ela estava em sofrimento com a situação vivenciada, a mãe tinha falecido, né? A madrasta não estava, a relação estava muito boa, e ela faz uma prece, e André Luiz descreve, eu até me arrepio de lembrar, ele descreve que eles estavam lá. É linda essa cena. É linda, né? Você está me ouvindo, Bonerges? Estou te ouvindo, sim. Deu uma travadinha aqui, mas vamos continuar. E ele descreve que eles estavam lá no plano espiritual, trabalhando, né? Uma outra questão, e de repente a prece invadiu a sala, né? Foi como ele até descreve, se não me engano, um raio, alguma coisa assim, né? Assim, ela fez tão puro o coração, aquela prece, que chegou no objetivo, não é, Bonerges? E essa cena é muito bonita. Se eu não me engano, ele fala para essa cena oração refletida, porque ele faz para a mãe, ela faz para a mãe e a mãe não tinha condição de atender. Alô, Bruna? Oi, tá. Eu tô aqui. Você saiu, mas voltou. Isso. A mãe não tinha condição de atender, não é isso, Bruna? E aí, o que acontece? Ela faz oração para a mãe, mas a oração, ela era uma adolescente. A oração ela tinha tanto conteúdo sentimental, tanta emoção, tanto sentimento, que ela chega no plano espiritual, nos espíritos superiores, e eles pegam aquela ação, coletam, e aí começa todo um trabalho espiritual de socorro. Acho que a Bruna está sem conexão. Vamos esperar um pouquinho que ela deve já retornar para a gente ir para o próximo tema. Voltei. Aqui o tema Voltou. Tema na câmera, mas eu ouvi você falando. É a prece refletida, sim, Bonerges. É isso mesmo, tá? E antes da gente iniciar o próximo tema, eu só trouxe uma frase do Chico referente à prece, que é bem o que você falou uma hora aí, Bonerges. No mínimo,
A prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. No mínimo, tá? Porque a gente sabe que tem o auxílio do outro lado. Então, vamos lá. A gente encerrou os processos e ainda dentro do capítulo que está aqui, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, a gente agora vai ler 2 questões sobre os convulsionários. Por uma questão didática, a gente decidiu ler as questões em sequência. Então, eu vou ler primeiro, depois o Boanerges vai trazer os comentários. Vamos lá. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante. Bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos, o charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. 481A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômenos? Pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? 482. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isto, a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que os provocam. Aqui nós temos um comentário de Kardec. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Boanerges. Sabe, para a gente entender essa história, nós precisamos falar um pouquinho de uma época um pouco antes de Kardec. Um século antes de Kardec. O que aconteceu nesse período? Tinha uma pessoa chamada Cornélio Jansen. Ele nasceu ali naquelas terras baixas da Europa, que na época chamaram de Irlandes. Cornélio, ele acabou fazendo uma interpretação das coisas do pensamento de Santo Agostinho, e aí disso ele surgiu uma doutrina que teve o nome de janseniana. Então, muitas pessoas daquela época, dentro da igreja, acabaram adotando esse padrão de pensamento, muitos religiosos, e até algumas pessoas fora da igreja também, homens muito cultos, acabaram se incorporando nesse pensamento. Desse grupo de pessoas, tinha um homem, um abade, na verdade, ele não era abade, ele é diácono, um diácono que acabou ficando muito famoso, que o nome dele era François Pérez. François Pérez, é francês, pessoal, sou péssimo. Aliás, não se conhece nenhuma palavra em francês, tentando pronunciar aqui, François Pérez. Esse homem, esse diácono, ele morreu em 1727, aos 37 anos. No final de sua vida, ele começou a se dedicar à prática do bem e se afastou, se isolou e
Ele confeccionava meias para as pessoas mais pobres, porque no inverno as pessoas precisavam de meias, e boas meias para aquecerem seus pés, e ele fazia isso com as pessoas de menos poder aquisitivo, acabando ficando muito famoso pela essa prática dessa caridade que ele fazia naquela época. Algumas pessoas também com poder econômico também, que ele ajudou, acabaram o tendo como um homem de valores bem elevados. Quando ele morre em 1727, com 37 anos, que acontece? Ele era filho de um assessor do parlamento, então ele poderia, quando o pai morreu, ele poderia ter assumido essa posição que o daria um conforto material, mas ele preferiu deixar que o seu filho mais novo assumisse essa função. E ele vai ter uma vida assim bem regrada mesmo, bem com poucos recursos. Mas isso, e essa ação que ele praticava de ajuda às pessoas, como eu disse, se tornou muito famoso. Quando ele desencarna, o seu irmão mais novo, que tinha assumido o seu cargo, resolve construir um túmulo no cemitério de Samedá. É o nome do cemitério em que ele foi enterrado, ele foi sepultado. E o que acontece? Em função disso, do seu irmão ter erguido ali um túmulo muito bonito, em homenagem ao irmão, algumas pessoas que tinham bastante respeito por ele começaram a ir até o túmulo para fazer algumas orações. Em função disso, começou a vir muita gente e algumas pessoas começaram a dizer que tinham sido curadas. E aí, imagina só naquela época como é que eram as coisas, né? Se você falasse com uma água da chuva estava curando, todo mundo que ia tomar aquela água de chuva para ser curado, porque era um momento assim, muito complicado do pensamento religioso, né? Então, começou a ir muita gente para aquele lugar. E muita gente que tinha também aderido a essa seita, tá certo? Então, o que aconteceu? Muitas dessas pessoas, elas possuíam algumas características próprias delas, tá certo? Que começou a surgir uma série de fenômenos em função disso, tá certo? Então, essas pessoas tinham assim, um pendor natural para o convulsionismo, para entrar em convulsão. Só que nessa convulsão que a gente vê hoje, que a pessoa cai no chão, fica ali se debatendo, ela ficava, de certa forma, consciente e e aí ficavam umas pessoas induzindo as outras, e elas entravam num clima de autoindução e de mútua indução, em que vários fenômenos aconteciam em função disso tudo. Logicamente, e isso tudo acabou acontecendo que os espíritos também, aproveitando a situação, começaram a agir ali. Não eram espíritos elevados, como a resposta dada aqui a Kardec. Então, a ação deles, junto com o magnetismo, nas pessoas, e elas mutuamente agindo umas sobre as outras, fez com que acontecessem esses fenômenos. Então, elas diminuiu a sensibilidade delas. E aí, essa sensibilidade, por que diminuiu essa sensibilidade? Porque essa ação magnética atuava diretamente no sistema nervoso e elas ficavam como que anestesiadas, tá certo? E nesse processo acontecia esses fenômenos todos de elas lerem pensamento, né? Falavam línguas esquecidas, língua muito antiga, e Kardec classifica, depois de fazer seus estudos, que era como que fosse um sonambulismo desperto, provocado por essa mútua influência, tá certo? Essa inconsciência e essa ação magnética que elas tinham. Então,
muitas coisas aconteceram, muitas coisas. Elas conseguiam curar umas outras. Aí a pessoa que estava naquele estado de convulsão, se ela encostasse a mão em alguém que estava com uma dor, ela passava a sentir a dor da pessoa, tá, né? Então, muito desses fenômenos, isso criou um ambiente de muita gente indo para o cemitério e criando uma dificuldade muito grande para aquela época. Então, chegou até um ponto em que as autoridades civis tiveram que agir. E elas tiveram que agir e proibiram as pessoas de entrarem no cemitério. Com essa proibição, o fenômeno no local cessou. E aí, um século depois, Kardec, analisando toda a situação, e resolve fazer uma investigação para saber o que tinha acontecido. Porque, veja, as pessoas perdiam a sensibilidade, as pessoas se crucificavam, furavam a mão para sentir as dores que Jesus tinha passado, e não sentiam dor, porque estavam como que anestesiadas por esse fenômeno. Então, Kardec, querendo entender tudo isso, ele pega e resolve pesquisar um século depois esse fenômeno. Para que Kardec comece a pesquisar isso um século depois, é porque, logicamente, esse fenômeno deve ter criado uma situação muito interessante, muito importante na sociedade de Paris naquela época, para um século depois chegar até Kardec e ele fazer essa pesquisa. Então, Kardec faz o seguinte: ele pede autorização aos seus mentores e aí ele evoca ele evoca o, o meu Deus, o diácono, né? O diácono François Paris e começa a conversar com ele para entender aquele fenômeno, né? Então, Kardec pergunta para ele assim, está na revista Espírita, pessoal, esqueci de falar para vocês, mas esse diálogo de Kardec está na revista Espírita de 1500 e 1950, 1859, isso. 1859, no mês de novembro. Tem dois diálogos. Um com o espírito de François de Paris, em novembro, e tem um outro diálogo que Kardec faz em dezembro, se eu não me engano, com São Luís, a respeito do mesmo assunto. Então, quando Kardec o invoca e ele vem, ele pergunta para o espírito que estágio que ele está. Ele fala assim: eu estou errante e feliz. Veja só. E aí, Kardec pergunta-se para ele: você já reencarnou depois daquela época? Ele falou: não reencarnei, não. Continuo aqui no mundo espiritual. Né? E aí ele pergunta: e por que, qual a causa daqueles fenômenos lá que acontecia no túmulo? O que era isso? Ele diz: aquilo acontecia por intriga e magnetismo. Veja só, intriga e magnetismo. Também ele pergunta: por que então toda uma população era atingida por aquele fenômeno? Então, quando ele fala que muitas pessoas com a predisposição para o mesmo fenômeno, quando estão juntos, mais facilmente são induzidas, umas induzem as outras, umas estimulam as outras, e por isso que esse fenômeno todo acontece. Kardec pergunta, continua na sua entrevista e pergunta: você participava desse fenômeno? Ele falou: não, nem de longe, não participava disso, não. Eu não tenho nada a ver com esse fenômeno, né? E ele pergunta assim: e outros espíritos participavam? Fala: muitos espíritos participavam disso, né? E qual a característica desses espíritos? Pouco elevadas, tá certo? Então, essa
é a questão que Kardec faz a ele. E Kardec continua ainda perguntando, e por que a ação, a ação da polícia, das autoridades civis, parou com o fenômeno? E aí ele diz assim que, na realidade, eram as pessoas que tinham nelas as características. Quando elas se juntavam e entravam naquele estado convulsivo, que era estimulado pelo processo religioso em que elas estavam querendo viver, pelo fanatismo. Então, todas essas coisas juntas faziam com que elas entrassem nesse estágio, e aí era que os espíritos agiam. Quando a polícia afastou todos eles, não era possível mais eles em grupo agir, então não tinha como os espíritos estimular aquela ação. Kardec, muito criterioso, porque Kardec era um pesquisador, era um cientista, ele não se deixava enganar facilmente. Não era fácil enganar Kardec, né? E Kardec fala, bom, eu não estou convencido com essa história aqui, eu vou perguntar isso para um espírito superior. É aí que ele, na realidade, eu falei o nome do espírito errado. É São Vicente de Paula. É que aí ele evoca São Vicente de Paula e pergunta, e faz algumas perguntas para São Vicente de Paula para confirmar se aquela informação dada pelo diácono, né, François Parry, eram verdadeiras. E aí Kardec pergunta para ele assim, se aquelas respostas que ele tinha dado eram verdadeiras. Ele fala assim, eram verdadeiras. Esse espírito, ele apesar de ter um valor moral bem elevado, ele intelectualmente não é muito desenvolvido. Mas as informações que ele te passou são verdadeiras, é isso mesmo, né? E, e aí ele faz mais algumas perguntas, mas e o porquê da insensibilidade dessas pessoas, né? Fala assim, reforça o efeito magnético. Hoje a gente sabe que esse efeito magnético faz muitas coisas. Naquela época era muito comum a cura pelo magnetismo humano, né? A França vivia essa efervescência desse conhecimento do magnetismo humano, onde a pessoa aplica as mãos, faz a imposição das mãos das pessoas e as pessoas eram curadas. Hoje, na casa espírita, se pratica demais, e a gente dá o nome disso de passe, onde as pessoas vão lá, recebem algum alívio, não naquela proporção que acontecia em Paris naquela época, mas nas casas espíritas acontece com muita intensidade. Mas, se a gente parar e olhar para os nossos dias, a gente vai ver que esse fenômeno se repete. Eu não sei exatamente a época do ano que acontece essa cerimônia, mas nas Filipinas tem uma cerimônia em que é religiosa, em que as pessoas mutilam as costas com um instrumento, em que está cheio de pontas, e elas batem nas costas e vão batendo, e aquele instrumento que começa a sangrar, e elas vão normalmente caminhando. E aí a gente encontra a explicação desse fenômeno, dessa insensibilidade, o porquê dessa insensibilidade nessas pessoas que participam dessas cerimônias religiosas. Aqui perto de Piracicaba, eu não sei qual é a cidade que faz aquela festa. Você sabe, Bruna, qual é a cidade? Que festa, Bonerges? A festa aqui, onde o pessoal faz aquela fogueira, estende aquela brasa. Não, bem, tô com a memória também ruim, viu? Eu vou ver se eu acho aqui na internet nos favorece, né? Aqui perto de Piracicaba tem uma cidade aqui, agrícola, em que quando chega uma determinada época do ano, se eu não me engano, no meio do ano, acho que é junho, julho, numa dessas festas, acho que é em junho, uma dessas festas que acontece em junho,
as pessoas fazem uma grande fogueira lá, depois pega aquela brasa e estende assim, e algumas pessoas caminham descalços pela Você está brasa. falando da festa de São João do Tupi? Acho que é Tupi. É que Tupi É, é um bairro aqui, é do Tupi. é, é Uhum. Tupi, né? Aqui perto. Na verdade, Tupi é um bairro, não uma cidade, né? É aqui pertinho aqui um bairro fora da região urbana da cidade, fica um pouquinho na região, é, é, na região rural da cidade de Piracicaba. Então, eles vão lá e caminham, essa insensibilidade. Eu, alguns anos atrás, quando ficava sabendo disso, eu disse, pessoal, o que é isso? Por que esse pessoal anda aí? Que objetivo que é isso, né? E eu não sabia também a razão por que eles não sentiam nada. Agora, com esse estudo dos convulsionários, é possível a gente entender por que as pessoas não sentem nada quando participam dessa cerimônia. E Kardec vai mais além. Ele pergunta para o espírito de São Vicente se há algum benefício nisso, se há alguma utilidade. E São Vicente responde para ele, não há nenhuma utilidade. A pessoa que pratica isso não conquista nada para si mesmo, nada de útil para si mesmo, para que ele possa se inserir na sua vida e durante a existência dizer, olha, eu fiz esse tipo de coisa, e isso contribuiu para o meu crescimento e a minha evolução. Não há nenhuma, nenhum ganho nesse sentido. Então, a gente pega e retornando aqui para as questões, é, para as questões que Kardec colocou para os espíritos, né? Então, você vê que eles falam que é uma disposição natural, como Kardec pesquisou e ele foi informado disso, provocada por uma superexcitação fanática e também ação magnética, agravada pela ação dos espíritos, não é? Não por os espíritos elevados, por espíritos menos elevados que participam desse tipo de atividade, mas que também o charlatanismo faz parte disso. Ele explora isso, né? Ele explora esse fenômeno, né? Fazendo alguns exageros, né? E até, em função desse exagero, também levando as pessoas ao estado de ridículo, né? Tá certo? E nessa circunstância, esses espíritos não muito elevados aproveitam para participar disso. Então, essa sintonia que essas pessoas participam, na época Kardec usava o termo simpatia, né? Hoje a gente não usa mais muito esse termo simpatia, né, Bruna? A gente usa mais sintonia, em função do conhecimento que foi se desenvolvendo e também o conhecimento científico que se adquiriu no planeta. Então, a gente incorporou algumas informações da ciência e trouxe para nós aqui, para a doutrina espírita. Então, em vez de a gente usar simpatia, a gente usa sintonia. Na prática, é a mesma coisa, né? Porque se você simpatiza, você está junto, não é mesmo? Se você não simpatiza, está longe, se afasta. Porque de quem eu não simpatizo, eu me afasto. Mas se eu simpatizo, eu estou perto. Se eu entro em sintonia, estou juntinho, né? Estou juntinho e sofrendo os mesmos efeitos disso tudo. Logicamente que, em função disso, também é necessário que as pessoas mais ou menos tenham o mesmo padrão moral, um padrão idêntico, né? Então, além disso tudo, às vezes, isso pode também ser reforçado pela ação dos espíritos obsessores. Nossos obsessores, quando a gente participa dessas coisas, aproveitam a oportunidade e aumentam o tom da ação deles e nós nos entregamos a esse fenômeno. Bruna. É isso aí. Então, chegamos ao final, né, do nosso encontro de hoje. Só falar que semana que vem, então, vamos falar da afeição dos espíritos por certas pessoas, dos anjos guardiões, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Já me despeço e passo a palavra para o Bonerges fazer a prece final. Tá bom, Bruno. Vamos lá.
Então, aproveitando esse novo ano que se inicia entre nós, que a gente comemora, ter uma força psicológica na humanidade, essa questão de um novo ano, a gente aproveitando esse novo momento em que a gente faz diversas promessas de transformação para nós mesmos, que a gente aproveite isso, esse momento psicológico para nós, a gente insira isso tudo no conhecimento espiritual que o planeta possui e transforme a nossa vida. Transforme a nossa vida, melhorando a forma de nós vivemos, melhorando o nosso padrão de sentimento com o apoio de Jesus, o nosso mestre querido, e também os bons espíritos que ele envia até nós nos socorrer. E possamos ser capazes, Senhor Jesus, de fazer orações adequadas, bem elaboradas, inserida com os nossos sentimentos verdadeiros, mesmo que elas sejam orações, Senhor, decoradas, como aquela que tu deixaste para nós, a sublime oração do Pai Nosso, que a gente seja capaz de inserir ao declamarmos essa oração, inserir nela a cada frase que tu pronunciaste, nossa compreensão, os nossos sentimentos, para que assim ela possa alcançar o seio de nosso Pai. E assim a gente receba de volta a resposta para as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas imensas limitações morais, no entendimento dos valores espirituais e dos ensinamentos que tu deixastes para nós e que tu enviastes até nós através do Espiritismo, que a gente consiga pegar esses ensinamentos e aos poucos ir inserindo em nós mesmos, na nossa forma de pensar, de sentir, de agir, de viver, para que a gente realmente torne útil a nossa encarnação, torne proveitosa a nossa encarnação depois de tanta programação, de tanta ajuda, de tanto apoio, de tanto socorro. Diante de tudo isso, Senhor, nós nos despedimos, agradecendo mais uma vez por tudo aquilo que tu nos concedes a cada dia de nossa vida aqui na Terra. Que assim seja. Até semana que vem, então. Até a semana que vem.